Pessoal, então vou só explicar rapidamente o patch que eu fiz a partir da aula de hoje, tá? Aqui eu fiz a fita como um array gráfico, só para a gente poder ver melhor, e também criei uma visualização aqui do ponto de gravação e de leitura de onde a gente está gravando no nosso buffer circular e de como a gente está lendo ele. Bom, como a gente tinha antes, eu vou ter aqui um áudio de teste que eu vou tocar em loop. Então, tudo aqui agora está em subpatch, mas vocês podem só mudar uma coisinha aqui. Vocês podem bater nesses objetos que começam com PD, eles vão ter um subpatch interno, que é a mesma lógica do que a gente tinha visto na aula. Só mudei o áudio aqui para um áudio meu para não dar problema com o YouTube. Então aqui a gente começa a dar play no áudio e a gente até vai escutar ele no canal esquerdo. É um som de flauta. Bom, aqui a gente vai ligar o nosso gravador circular, que está todo aqui dentro agora, e eu reprogramei a lógica dele para ele funcionar com uma rampa que a princípio vai de 0 a 1 no tempo de duração do nosso buffer, que é de 10 segundos por padrão, depois teria que mudar aqui, se mudar o tamanho dele. E eu estou usando então um line de sinal que vai de 0 a 1 nesse tempo de 10 segundos. Esse objeto threshold, ele me permite saber quando esse sinal aqui chega em 1 ou volta para baixo de 0.00001. É uma maneira prática de eu conseguir ter um bang no início da rampa e no fim da rampa. Tá? Isso vai ser impresso aqui no console do PD, nessa janelinha do PD, que é o que a gente chama de terminal, o console do PD. Bom, então aqui está essa lógica e tem uma outra lógica aqui que eu não vou explicar em detalhes agora, posso explicar na aula, mas em síntese ela recria esse objeto aqui se eu mudar esse tamanho de 10 segundos para um outro tamanho, por exemplo, de 20 segundos, 30 segundos, ele vai refazer essa linha aqui. Tá? O que é importante? Esse objeto aqui sai duas coisas, essa abstração, esse subpatch sai duas informações. À esquerda, o sample atual em que eu estou gravando o áudio de entrada. E à direita, um bang quando a rampa reinicia. Essas duas informações a gente vai usar. Na verdade, essa informação de quando reiniciar é usada aqui para controlar o nosso gravador. Quando iniciar a rampa, para começar a gravar o áudio que está entrando na nossa fita. E quando a gente desligar aqui, ele vai parar de gravar. Isso está num outro patch. Que está mais para baixo aqui. Bom, então aqui a gente começa a tocar e aqui a gente começa a gravar. Tá? As duas coisas em loop por padrão, é assim que vai. Qual que é a lógica do delay? Que está aqui, eu deixei ela exposta para ficar mais visível e vocês tentarem entender depois. Eu tenho sempre o ponto de gravação, que eu vou ver ele aqui. Tá? O hack point, que eu vou ver aqui como ponto de gravação, ele vai ficar correndo esse buffer de 10 segundos. E eu vou subtrair desse ponto de gravação o meu delay, ou seja, esse ponto de leitura ele tem que estar sempre atrás, como se fosse o maquinista em um vagão de trás. Né? E eu vou controlar esse delay por aqui. Para ajustar esse ponto aqui, quando o ponto de gravação voltar para o início, eu tenho que garantir que esse negócio continua correndo aqui para frente, não num ponto negativo que não existe aqui. Né? Não tem um valor negativo de índice do array. Então, eu criei aqui essa expressão, ela é a mesma coisa que para dados de controle a gente faz utilizando módulo. Né? Então, aqui seria 479999. Então, se eu passo para baixo disso, ele vai descer desse valor. Aqui a gente não vai ver ele inteiro porque está trancado, mas eu vou aumentar um pouquinho.
né? Então, ele subtrai de 479.999 esse valor. Isso é a mesma coisa para sinal, tá? É a mesma lógica para sinal, depois eu posso explicar melhor na aula também. Então, eu vou ter um ponto de leitura que ele sempre está atrás do ponto de gravação. Então, vai ser esse read point aqui, tá? E tab read vai ler com esse atraso. E vou jogar essa saída para cá. Então, só tocar um trechinho aqui e aí depois a gente conversa mais disso. Então, dá para ver aqui caminhando, né? Claro que se eu estou mexendo isso aqui, ele vai também criar alguma desafinação. Bom, é isso aí.